Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do procedimento do processo autônomo de execução para fins de satisfação da obrigação de fazer. No vídeo anterior, nós vimos a obrigação de fazer, 815 a 821. No vídeo anterior, nós falamos sobre a petição inicial, o processo deve ser iniciado pela petição inicial. Artigo 319 do CPC e 798, também do CPC, o 798 exige até a juntada do título executivo extrajudicial. Estando tudo ok com a petição inicial, nós teremos o despacho preliminar positivo, na qual o juiz determinará a citação do executado. E o 814 prevê que ele já pode, ao determinar a citação, no despacho que ordena a citação, estabelecer multa. Falamos sobre isso no vídeo anterior. A citação tem lá sua relevância também, porque estamos diante de um processo autônomo de execução, iniciado por título executivo extrajudicial, e a citação vai integrar o executado, o sujeito passivo, o demandado, na relação jurídica processual. A citação é um requisito de validade do processo. No 815, nós vimos que a citação vai estabelecer prazo para o cumprimento da obrigação de fazer. Vimos que esse prazo, em regra, é aquele estabelecido no título executivo extrajudicial, em não havendo, o juiz fixa. E aí, recebendo a citação para cumprimento da prestação, pode ser que o executado cumpra e preste a obrigação de fazer. Nesse caso, nós teremos a extinção da execução, se, uma vez ouvido o exequente, não houver impugnação relevante, extinção da execução. Até aqui nós fomos na aula passada. O que ficou faltando tratar é justamente a hipótese na qual, citado para cumprir a prestação de fazer, o executado não satisfaz e resta, portanto, inadimplente. E aí percebam, o artigo 816 vai trazer uma disposição muito importante para a gente aí, olha. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, pouco importa se o prazo é aquele que consta do título ou que o juiz fixou, um prazo foi fixado para cumprir. Se o executado não satisfizer a obrigação nesse prazo, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. Então, aqui estão as consequências, algumas das consequências para fins de descumprimento. Por que eu digo algumas? Porque nós temos a previsão da multa. Então, e a multa, ela é justamente uma medida coercitiva que visa estimular a satisfação da obrigação. Uma vez inadimplida a obrigação, incidirá a multa. Essa é a primeira consequência. Além da incidência da multa, olha o que o 816, parte final, nos diz. Nós temos outras duas consequências. Na verdade, uma opção entre outras duas consequências. Por quê? Porque o dispositivo prevê: incidirá a satisfação da obrigação à custa do executado, que é o resultado prático equivalente. Olha aqui, ou perdas e danos, hipótese em que será convertido, se converterá em indenização. Quem é que vai decidir se é uma coisa ou outra? O exequente. O exequente deve se manifestar se ele pretende ver satisfeita a obrigação, ainda que por terceiro, à custa do executado, sob a responsabilidade patrimonial do executado, ou converter em perdas e danos e aí discutir a indenização. Eu quero, por hora, ficar ainda nesse ou aqui, uma alternativa. O exequente escolhe entre o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos. Mas será que nós teremos sempre, o exequente terá sempre esta opção mesmo? E a resposta é negativa. Então temos que saber interpretar a previsão do digníssimo artigo 816. Haverá esta opção, meus amigos, quando se tratar de uma obrigação de fazer fungível.
ou seja, que possa ser prestada por terceiro. Porque essa primeira opção, que nós vamos falar no próximo vídeo melhor, a satisfação da obrigação à custa do executado, em regra, essa satisfação à custa do executado se dá por um terceiro. Nomeia-se um terceiro, vai ter o custo lá, as custas da realização da atividade pelo terceiro, e quem é o responsável por arcar com esse custo é o executado, as custas do executado. Nós falaremos melhor sobre isso, o procedimento próprio desse resultado prático equivalente. Ou isso, o exequente vai escolher ou a obrigação satisfeita por um terceiro às custas do executado, ou a conversão em perdas e danos. O exequente escolhe livremente, ou um ou outro. Agora, em se tratando de obrigação de fazer infungível, personalíssima, aquela que só pode ser prestada pelo executado, será que nós teremos opção? Não vai ter essa primeira opção de satisfação da obrigação, leia-se aí, por um terceiro, em regra, ou pelo exequente, é uma opção também, a custa do executado. Se é uma obrigação de fazer personalíssima, que justamente por conceito é aquela que não pode ser prestada por um terceiro, por outrem, então essa primeira opção não resta. Significa dizer que nas obrigações de fazer infungível, apenas resta ao exequente a conversão em perdas e danos. Então o que nós temos aqui é o seguinte: o executado é citado para cumprir a obrigação. Ele cumpriu, acabou a execução. Ele não cumpriu a obrigação de fazer, vai incidir multa, se o juiz fixou. E, em se tratando de obrigação de fazer fungível, aquela que pode ser prestada por um terceiro, incumbe ao exequente escolher se ele quer a satisfação por um terceiro às custas do executado ou a conversão desde logo em perdas e danos. Segunda opção. Se a obrigação de fazer for infungível, justamente porque não pode ser prestada por um terceiro, o resultado prático equivalente não se aplica. Logo, sendo uma obrigação de fazer infungível que foi descumprida, a consequência será, além da multa, a conversão em perdas e danos. Então, a conversão em perdas e danos, ela é obrigatória, ela é uma consequência necessária no caso da obrigação de fazer infungível, e ela é uma possibilidade, a escolha do exequente, quando a obrigação de fazer for fungível. Então, já que nós diferenciamos uma hipótese da outra, vamos tratar da conversão em perdas e danos, que é simples, mais simples, e ela é possível em todos os casos. Em uma delas, na obrigação de fazer infungível, ela é obrigatória, necessária, e na outra, na obrigação de fazer fungível, ela é uma das opções, a escolha do exequente vai depender do que ele vai determinar, do que ele vai requerer, ok? E aí, falando da conversão em perdas e danos, olha a parte final do 816 e o seu parágrafo único. Será convertido em perdas e danos, hipótese em que converterá em indenização. E esse valor das perdas e danos, ele é apurado em uma liquidação incidente, seguindo-se a execução para a cobrança de quantia certa. Então, forma-se uma liquidação incidente para discutir o valor a ser convertido. As partes alegam, há uma discussão natural ali incidente. O juiz vai fixar a indenização, a conversão em perdas e danos daquela obrigação de fazer que foi descumprida. E aí, se nós não temos mais obrigação de fazer, porque agora já foi convertida em perdas e danos, vai seguir o procedimento da obrigação de pagar quantia, que nós veremos no momento próprio. Agora, perceba que nesse caso, nesse procedimento da obrigação de fazer, nós não teremos a medida subrogatória. Nós não teremos execução direta na hipótese. Por quê? Porque nós não temos como estabelecer uma obrigação de trabalho escravo. A prestação de fazer acaba dependendo da vontade do executado. O que o juízo pode fazer são as técnicas de execução indireta, por coerção. Adotar medidas que lhe estimulem o executado, que por uma coerção ou por um estímulo lhe forcem a perceber que é melhor cumprir. Agora, se o executado não quiser ou não puder cumprir a prestação de modo algum, não tem o que se fazer. Você não pode obrigar, mediante trabalho escravo, por exemplo, você não pode obrigar o executado a prestar a obrigação.
E aí, sendo assim, resta ao exequente a indenização, a conversão em perdas e danos, sendo uma obrigação de fazer infungível, insubstituível, ou a escolha da obrigação ser prestada por um terceiro, que é o resultado prático equivalente que falaremos no próximo vídeo, ou a perdas e danos que nós falamos agora. Ok? Então, sobre o 816, nós vimos as consequências. Lembrem, incide multa se o juiz fixou, e tem essas hipóteses aí. Ó. O exequente escolhe ou perdas e danos, as perdas e danos são sempre uma opção, ou o resultado prático equivalente, que é a satisfação da obrigação de fazer à custa do executado. Essa satisfação da obrigação de fazer à custa do executado, de uma vez por todas, ela somente se dá em se tratando de obrigação de fazer fungível. E aí os próximos dispositivos, veja como é que começa o 817. Olha, se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, obrigação que pode ser satisfeita por terceiro é a obrigação de fazer fungível. E aí, então, do 817 em diante, nós teremos a regulamentação desse resultado prático equivalente, que, em verdade, nós vamos falar no próximo vídeo, ok? Então, senhores, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.